Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E hoje você vai aprender a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá? Aproveita para se inscrever no canal e deixa o seu joinha aí pra Giz. E vamos falar de trigonometria. Primeiramente, vamos tentar entender o significado da palavra trigonometria. Então, trigonometria é a junção de duas palavras gregas. Trigonon, que significa triângulo, junto com metria, que significa medida. Logo, traduzindo, nós temos então a medida de um triângulo. E como eu trouxe aqui para vocês, trigonometria é a parte da matemática dedicada ao estudo das relações métricas, tá? Existente entre os lados e os ângulos dos triângulos, de um triângulo, tá bom? Então, para você entender melhor os conceitos iniciais, eu trouxe aqui para vocês um retângulo, certo? E se nós dividirmos esse retângulo ao meio, como eu fiz aqui, nós vamos obter dois triângulos, que são chamados triângulos retângulos, porque eles vieram de um retângulo, tá? E o que você sabe da característica de um triângulo retângulo? Você pode falar? Um triângulo retângulo, ele tem, então, um ângulo de 90 graus, não é isso? E os outros dois ângulos que nós temos aqui, esse ângulo com esse ângulo, juntos, os dois têm que somar 90. Então, quer dizer que esses dois ângulos aqui são dois ângulos complementares, porque eles somam 90 graus. Porque você precisa lembrar lá da soma dos ângulos internos de um triângulo, é 180. Se esse é 90, né, os outros dois juntos também tem que somar 90, ok? Então, o que você já viu, né, de relações métricas? Falei relações métricas em um triângulo retângulo. Muito bem, para você que respondeu o Teorema de Pitágoras, tá? Então, se nós analisarmos aqui esse triângulo retângulo, o que nós temos aqui no triângulo retângulo? Nós temos aqui a hipotenusa. O que é a hipotenusa mesmo? A hipotenusa é aquele lado oposto ao ângulo de 90 graus, É o maior lado do triângulo, tá? E os outros dois que nós temos aqui são chamados de catetos. Então, eu tenho o cateto aqui e eu tenho outro cateto aqui. Bom, até aqui tudo bem, porque você já viu o Teorema de Pitágoras. E como é mesmo o Teorema de Pitágoras, só para relembrar, é o que mesmo? Cateto elevado ao quadrado mais cateto elevado ao quadrado, e isso resulta na hipotenusa elevada ao quadrado. Então, só para abreviar aqui para você, eu vou colocar aqui como sendo A, aqui como sendo B e aqui como sendo C, tá? Para a gente escrever o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras fica B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado, que vai resultar na hipotenusa elevada ao quadrado. Então, para você que esqueceu, um lembrete aí para vocês do Teorema de Pitágoras. Ok, gente? E aí, agora vamos continuar, né? Qual é a diferença agora que nós temos lá do Teorema de Pitágoras, o que eu acabei de falar aqui, para quando eu vou estudar a trigonometria no triângulo retângulo? Você observou bem o que está na definição? É as relações métricas existentes entre os lados, porque aqui eu só fiz dos lados, só que também agora eu vou relacionar os ângulos, tá? Então, vou utilizar esse outro triângulo aqui como base. Então, novamente, só para marcar o ângulo reto e os outros dois ângulos, né? Que somados são 90 graus. Aí, de novo, então, você já viu bem, aqui eu tenho a hipotenusa e aqui eu tenho os dois catetos. Só vou abreviar agora, tá? Porque nós já escrevemos aqui por completo. Só que agora, gente, nós temos, então, que relacionar os lados com os ângulos. E relacionando os lados com os ângulos, eu vou ter o chamado cateto oposto e eu vou ter o chamado cateto adjacente. Meu Deus do céu, o que é tudo isso? Então, veja bem, vai depender quem vai ser o cateto oposto e quem vai ser o cateto adjacente, vai depender da posição do ângulo de visão, da onde que eu estou tomando por base. Então, vamos fazer de conta que eu, Giz, estou tomando por base esse ângulo aqui, Vou marcar G de Giz aqui, Faz de conta que eu estou tomando por base esse ângulo. Se eu estou tomando por base esse ângulo aqui, esse cateto vai ser o que para mim? Ele vai ser o meu cateto oposto, porque ele está do lado oposto do meu ângulo de visão, tá? Lado oposto. Então, nós chamamos isso aqui de cateto oposto, ok?
cateto oposto. Ok. Agora, esse cateto que está junto com o meu ângulo de visão, está grudado ali no meu ângulo de visão, ele vai ser o meu cateto adjacente. Olha bem, então, para marcar. Cateto oposto, tá? E cateto adjacente. Mas e a hipotenusa? A hipotenusa sempre vai ser hipotenusa, ela não vai mudar dependendo do ângulo de visão. Por quê? Porque sempre a hipotenusa vai estar de frente para o nosso ângulo reto, tá? Mas disso, você deve estar perguntando aí, e se eu tomasse o ângulo de visão como esse daqui agora, iria mudar a posição dos catetos? Aí iria mudar, gente. Se você olhasse para esse ângulo aqui, esse daqui agora não seria o cateto adjacente, e sim ele se tornaria o cateto oposto. E esse daqui seria o cateto adjacente daí. Se eu olhasse para esse ângulo, mas nós estamos tomando por base esse ângulo aqui, tá? Então, por isso essa diferenciação. Você vai olhar no triângulo, vai ver qual é o ângulo que está destacado, né? Porque o exercício sempre vai destacar o ângulo. E aí você vai tomar por base para descobrir quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, aquele respectivo ângulo. Certo? Agora eu vou explicar com mais detalhes para vocês como que nós fazemos as aplicações, né, com as relações, com as razões trigonométricas. Vamos lá então? Então você deve verificar que essas razões trigonométricas que eu vou citar agora, elas vão depender então do ângulo que eu estou considerando, tá bom? E como aquela hora no exemplo anterior eu citei esse ângulo de visão, né? Agora eu vou começar por esse ângulo de visão. Então, considerando o nosso ângulo de visão, eu vou ter, já se lembra? Tem o cateto e o lado maior do triângulo a hipotenusa. Isso já você lembra lá da aula de Pitágoras, tá? Só que agora, como nós temos que relacionar o lado ao ângulo, eu tenho que esse cateto aqui vai ser o cateto, qual é? Tá de frente para o meu ângulo de visão. Então, ele vai ser chamado de cateto oposto. E esse outro que tá junto é o que sobrou, é o adjacente. Então, escrevam aí, adjacente. Ok, feito isso, você já identificou, aí nós vamos conseguir estabelecer as razões trigonométricas, que são 3 razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Olha, 3 nomes: seno, cosseno e tangente, que são as 3 razões trigonométricas. Mas por que razões? Razões, então, ela é indicada por meio da divisão. Então, gente, quando eu quero obter a medida do seno, o seno de um ângulo C. Vou marcar o seno do ângulo C, tá? Que eu tô olhando aqui, tá? Então, quem é que vai ser o seno do ângulo C? Toda vez que eu quiser encontrar o seno, eu vou fazer, então, a medida do cateto oposto. Então, eu já vou abreviar o cateto oposto por CO. Então, é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa, ó. Estou abreviando, tá, gente? Para não ficar escrevendo toda hora. Então, a medida do seno C, do ângulo C, vai ser o cateto oposto pela hipotenusa, tá? Então, sempre assim, seno, cateto oposto por hipotenusa. Marca aí já que você vai memorizar. Quando eu vou falar do cosseno, gente, mais uma coisa que eu não falei, tá? A abreviação de seno é sen, é assim a abreviação. A do cosseno, a indicação é cos, tá? Cos. Então, aqui vai ser o cos do ângulo C, significa o cosseno do ângulo C, tá bom? E o cosseno do ângulo C vai ser a razão entre o cateto adjacente, que é esse daqui, sobre a hipotenusa, ok? E por fim, se eu fizer a tangente, a abreviação de tangente é TG, tá? A tangente do ângulo C vai ser igual, então, a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Gente, então marquem que essas são as nossas 3 razões trigonométricas, que agora, quando nós temos um triângulo e temos o ângulo nele, nós vamos utilizar essas 3 razões, essas 3 medidas. E aí você precisa dar uma memorizada. Um jeito de memorizar que eu aprendi e sempre eu repasso para os alunos, ó. Eu penso aqui, ó, aqui faz de conta que é um rio, ó. Corri, caí e tomei uma coca. Então, a tangente sempre vai ser a coca, tá bom? Fazer uma relação, né? Pra gente não esquecer. Corri, caí e tomei uma coca. Seno, cosseno e tangente, certo?
Mas você deve também estar se perguntando, e se eu mudasse o ângulo de visão aqui? Aí muda, aqui seria o cateto oposto e aqui o adjacente. Mas isso aqui, gente, é sempre a mesma coisa. Aí, seno é cateto oposto pela hipotenusa. Aí você olharia o cateto oposto daqui que ele estaria, ele passaria para cá, tá? Então agora sim eu vou fazer a aplicação, né? Eu falei dessas medidas para você marcar. E agora nós vamos fazer a aplicação mesmo, resolver exercício aplicando isso daí, tá bom? Vamos lá então? Determine o valor de seno de beta. Beta, essa letra aqui é uma letra grega, tá? É o beta. Cosseno de beta e tangente de beta, tá bom, gente? Então, olha aqui o triângulo retângulo, só lembrando que essa trigonometria que nós estamos aplicando, ela é válida ao triângulo retângulo, tá? E aqui o ângulo beta está aqui, o ângulo de visão. Então, vamos lá. Calculando o seno desse ângulo beta. Você já se lembra qual é a medida do seno mesmo? O seno é a razão entre o cateto oposto, então eu falo que é sempre importante voltar e escrever para não esquecer. Cateto oposto pela hipotenusa. Então quer dizer que a medida desse ângulo beta vai ser o quê? Ah, agora que vem o segredo. Onde é que é cada coisa aqui nesse triângulo, né, gente? Então, se você quiser, em primeiro lugar, você vai identificar no triângulo o que é cada coisa. Então, veja bem, nós já sabemos que aquele lado maior é a hipotenusa. Então, eu já vou escrever H aqui de hipotenusa. Aí, eu tenho que identificar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, que o adjacente é aquele cateto que sobra. Quem é o cateto oposto? É o 15 ou é o 20? Olha onde está o meu ângulo de visão. Ó, o ângulo está aqui. Esse lado aqui está de frente, é oposto. Então, aqui é o cateto oposto. E aqui, o que sobrou, cateto adjacente. Ó, estou abreviando já, porque a gente sempre faz abreviado, tá bom? Então, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Agora, é só aplicar aqui. Então, quer dizer que o meu seno aqui vai ficar o cateto oposto, que é 20 sobre a hipotenusa, que é 25. E aí eu posso chegar aqui e fazer uma simplificação. Aqui nós podemos simplificar por 5. E nós vamos encontrar que aqui vai ser 4/5. Então quer dizer que a medida do seno daquele ângulo é 4/5, ok? Agora vamos fazer o mesmo com o cosseno. Cosseno do ângulo beta é igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Não esqueça dessas razões, hein? Aí vai ficar cateto adjacente, eu já identifiquei que é o 15, então vai ser 15 pela hipotenusa, que é 25. E mais uma vez eu vou dividir por 5. Dividindo por 5, aqui dá 13 e aqui dá 5. Então vai dar 3/5. E agora, para obter a tangente desse ângulo, eu faço o cateto oposto, que é a coca, né? Pelo cateto adjacente. Cateto oposto é 20 e o cateto adjacente é 15, ó. Aí, fazendo a simplificação por 5, novamente, eu vou encontrar 4, 15 por 5 são 3, 4/3. E mais uma coisa que eu já vou contar para vocês. Você sabia que se eu pegar a medida do seno desse ângulo, que é 4/5, olha aqui, 4/5, e eu dividir pela medida do cosseno, que é 3/5, olha aqui o que acontece. Fazendo a divisão de duas frações, você se lembra do método ping-pong, quando eu divido duas frações? O método mais rápido, ó. Eu multiplico esse com esse, que vai resultar em 20. E eu multiplico o 5 com o 3, que vai resultar em 15. Ah, mas 20 quinzeavos ainda não deu nada. Vamos simplificar o 20 quinzeavos. Vai dar para simplificar por 5, né? Por 5. E isso aqui vai ficar 4/3. Você consegue agora relacionar essa medida que eu encontrei com alguma coisa aqui? Ó, aqui é a tangente, gente. Então, quer dizer que quando eu divido o seno daquele ângulo pelo cosseno do mesmo ângulo, tá? Não posso dividir por um outro, tem que ser o mesmo ângulo. Toda vez que eu divido o seno pelo cosseno, eu obtenho a tangente, ó. Então, era só dividir esse por esse que eu encontraria esse. Então, isso aqui já é uma relação trigonométrica que nós vamos falar mais pra frente, mas já tô adiantando pra você nesta aula aqui, ok? Agora eu vou fazer um exercício um pouquinho mais difícil assim, que esse aqui tava muito fácil, né, gente? Vamos lá, então? Então, agora veja que eu trouxe um exercício dentro de um contexto, e não um exercício simplesinho igual aquele que nós fizemos, porque aquele foi um treininho, né, um aquecimento pra fazer esses outros aqui, tá? Então, veja que a trigonometria, ela foi inventada pela necessidade, ela foi criada, né? Pela necessidade de medir
distâncias que são inacessíveis. Porque imagina, nessa situação do avião aqui que está levantando o voo, eu vou pegar a régua, a trena para realizar essa medição? Né? Não vai fazer sentido. Assim como quando eu quero medir a distância daqui até um lago, por exemplo, né? Nós utilizamos os aparelhos hoje, né? Que tem toda a tecnologia, certo? Mas antigamente eram os instrumentos bem rudimentares que eles utilizavam, mas sempre tinha essa relação entre os lados e os ângulos de um triângulo, tá? O ângulo, né? Porque sempre eu olho para um especificamente. Bom, então vamos lá, o que interessa, que você quer fazer exercício, né? Um avião levanta voo sob um ângulo de 18 graus, tá? Então, aqui a altura da aeronave se encontra após percorrer 35 quilômetros mantendo esse mesmo ângulo. Então, a minha sugestão, né, como estratégia inicial, é você já montar um esboço do que está tratando ali nesse enunciado. E pensando no esboço, né, eu sei que sempre, quando eu trato de trigonometria no triângulo retângulo, sempre vai formar um triângulo retângulo. Então, já peguei meu triângulo pronto aqui para vocês, ó. Então, tem um triângulo, tá? Aqui seria o nosso linha do horizonte, né, que está paralela ao solo. O meu aviãozinho saiu desse ponto e o meu aviãozinho levantou o voo. Olha meu avião, que bonito. Ele levantou o voo, certo? Sob um ângulo de 18 graus, como nós temos aqui, ó. Levanta voo sob um ângulo de 18 graus. Então, ó, solo, né, formando a linha do horizonte, o aviãozinho levantou voo. E aí, o que ele fez? E aí, ele percorreu 35 quilômetros, então seria 35 quilômetros aqui na hipotenusa. E aí, o enunciado pergunta a que altura ele se encontra quando ele estiver percorrido esse 35 quilômetros. Então, aqui eu posso colocar X, que eu quero determinar qual é essa altura que ele está depois dos 35 quilômetros percorridos, certo? Mantendo aquele mesmo ângulo, né? O enunciado especificou bem isso. E agora, como é que eu vou resolver isso? Já fiz o esboço, já coloquei os valores que eu tenho. Agora nós vamos identificar quais medidas que eu tenho ali. Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. E aí, já dá para saber um já imediatamente, né? Lembrando que aqui, como é a altura formou um ângulo de 90 graus aqui. Então, logo, esse 35 vai ser a minha hipotenusa. Então, vou marcar por H, tá? E o que mais que eu tenho de informação? Esse lado X aqui, ele é um cateto. Mas você já identificou que cateto que ele é? É cateto adjacente ou é cateto oposto? Olha o ângulo de visão. Eu estou tomando por base o ângulo de 18 graus. Então, aqui eu tenho cateto oposto. Vou marcar por C, ó. E esse daqui seria meu cateto adjacente. Mas, gente, aí que muitos alunos começam a se enrolar na resolução da atividade, porque eles querem pôr que aqui é o cateto adjacente. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Tem algum valor aqui? Você quer descobrir alguma coisa em relação a esse cateto adjacente? Não quer, então não precisa pôr. Vamos tornar as coisas simples, tá? Então, eu tenho cateto oposto com hipotenusa. Qual razão trigonométrica que forma a relação entre cateto oposto com a hipotenusa? Você já sabe, né? Muito bem para você que respondeu, que forma o seno, né? Cateto oposto por hipotenusa. E aí é o seno desse ângulo aqui, é o seno de 18 graus, que vai ser igual, então, ao cateto oposto, que é x, pela hipotenusa, que vai ser 35. Mas como que eu termino um exercício desse agora? Aí, gente, veja que no enunciado, ele está dando para mim quanto é o seno de 18 graus. Ele me deu isso. E comumente, se você estiver fazendo uma prova, uma atividade, que você não tem o acesso a uma calculadora científica que também determina esses valores para você, o enunciado vai estar dando, assim como nesse que eu trouxe para vocês, tá? Então, o único segredo vai ser você descobrir se vai ser seno, cosseno e tangente, porque veja que o enunciado deu as 3 medidas aqui para vocês. E se você não souber identificar qual é, você vai errar, tá bom? Então, eu já identifiquei que é o seno, e o seno de 18 graus, ele vale 0,309. Então, agora a gente vem aqui e coloca 0,309 igual a x por 35. Então, veja que agora aqui eu tenho uma proporção, né? Então, a gente faz o quê? Pode colocar 1 aqui embaixo e multiplicar cruzado. Daí, eu vou fazer 1 vezes x, ó, vou terminar a conta aqui, tá? 1 vezes x, que é x, igual a 35 vezes 0,309. E fazendo essa multiplicação, nós vamos obter 10 inteiros 815 milésimos,
essa resposta vai ser dada em, aqui está em quilômetro, então eu sei que a altura do avião, quando ele percorreu 35 quilômetros a uma angulação de 18 graus, ele estará a 10,815 quilômetros de altura, certo, gente? Então, você viu? Esse exercício é um exercício de aplicação, tá? Ele envolve um contexto, tá? Então, não foi tão difícil assim, né? Porque você já sabe identificar seno, cosseno, tangente. E agora nós vamos fazer outros. Vamos lá? Esse exemplo agora é assim, ó. No topo de um prédio, então eu tenho aqui o meu prédio, já trouxe o esboço, né? Porque sempre a estratégia de resolver esse tipo de questões é fazer o esboço primeiro, tá? Uma pessoa observa um automóvel estacionado a 80 metros do edifício. Então, quer dizer que a distância daqui até o automóvel, ela tem 80 metros, tá bom? E a pessoa, ela tá bem aqui, né? Bem no prédio, que a pessoa é pequenininha, né? Então, nem vou desenhar uma pessoa ali, porque senão vai parecer que eu tenho que medir a pessoa também. Então, ela está observando esse carro que está lá na rua, né? Que dista 80 metros do edifício. Ela está vendo esse carro sob um ângulo de 40 graus. Então, ó, terminando o meu desenho, que eu não terminei, né? Sou uma boa desenhista, gente. Eu vou ligar, então, aqui o topo do prédio aqui ao meu carro, ó. Lá onde está a minha pessoinha. Ó, então quer dizer que a angulação formada aqui é de 40 graus, tá? Então, por isso que é importante ler bem o enunciado, tirar as informações corretas. Porque se eu coloco 40 graus aqui, já errei o exercício, né? Não é ali. E aqui, a altura do prédio aqui, né, forma 90 graus com o solo, tá? Então, a questão pergunta, qual é a altura desse prédio? Então, ele quer saber quanto mede de altura aqui. Ok? Então, você consegue visualizar o triângulo retângulo que eu tenho ali? Ele tá aqui, né, gente? Ó, triângulo retângulo tá bem aqui, ó. E daí, nesse triângulo retângulo, quais são as medidas que eu tenho? Eu tenho o 80, que é o que mesmo, gente? Esse 80 é um cateto, né? É um cateto, só que é o cateto oposto, ó, porque está de frente para o meu ângulo considerado, meu ângulo de visão. Eu não tenho nada aqui na hipotenusa e também eu não quero saber nem essa medida, então não vou escrever, mas eu tenho essa medida do x, que é a altura do prédio. E essa altura que eu preciso descobrir é considerado meu cateto adjacente. Então eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Qual mesmo razão trigonométrica que forma a relação entre cateto oposto e cateto adjacente? Ó, coca. A coca é a tangente, né? Então aqui eu vou ter a tangente de 40 graus, que vai ser igual ao cateto oposto, que é 80, dividido pelo cateto adjacente, que é x, tá? E daí, eu vou trocar o valor, porque como eu disse naquele outro exemplo, o enunciado me dá os valores, aí basta eu saber identificar qual deles que vai ser. Então, eu vou utilizar o da tangente. Então, no lugar da tangente de 40, eu vou escrever 0,839 igual a 80 sobre x. Aí eu caí de novo, né, naquela proporção. Coloco um aqui embaixo e multiplico cruzado. Aí vai ficar x vezes 0,839. Então, vamos colocar aqui, ó. Vai ficar 0,839x igual a 1 vezes 80, que é igual a 80. Então, aqui eu vou obter que x é igual a 80. Como esse 0,839 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E aí, dividindo 80 por 0,839, eu vou obter 95,35 metros, que seria a altura que eu estava procurando aqui desse edifício. Certo? Então, mais uma aplicação que nós fizemos das razões trigonométricas. E agora nós fizemos a tangente. E vamos para o último exemplo? Gente, então veja que nesse exercício fala assim, ó. A diagonal, então a diagonal é essa daqui, né? De um retângulo, ela forma com um dos seus lados um ângulo de 25 graus. Então, veja que por se tratar de um retângulo, tem um ângulo de 90 graus aqui e eu já identifiquei o ângulo formado pela diagonal, tá? Sabendo que essa diagonal mede 3 centímetros, então eu vou separar aqui em 2 triângulos, tá? Só para você visualizar melhor. Aqui eu tenho a medição, então, de 3 centímetros, que é a diagonal. Determina as medidas dos lados desse retângulo. Então, aqui eu vou chamar de x e esse outro lado, ele vai ser y para mim. Só que, gente, né, para resolver esse caso, eu vou ter que fazer duas contas, tá?
Daí eu vou identificar se vai ser seno, cosseno ou tangente. Então vamos começar descobrindo o valor do x. Então, no momento eu vou apagar aquele y ali para não confundir, tá? Então, tomando por base esse ângulo aqui de 25 graus, o x é a medida correspondente ao cateto adjacente, né? Porque tá junto ao ângulo. E esse 3 centímetros é a medida da nossa hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, tá de frente para o ângulo de 90 graus. E agora, quando eu relaciono cateto adjacente com hipotenusa, eu formo qual medida, então? Eu tenho a medida do cosseno, cosseno de 25 graus. Então, veja aqui, no enunciado ele me dá o seno, cosseno e a tangente. Por isso que eu preciso saber identificar de quem eu estou tratando, né? De quem eu preciso descobrir. Então, começando pelo cosseno de 25 graus, que vai ser x, que é o cateto adjacente, pela hipotenusa, que é 3. Aí eu já sei a medida do cosseno, que é 0,906, que está aqui, é igual a x sobre 3. Aí eu posso colocar 1 aqui e eu multiplico cruzado, tá? Então vai ficar 1 vezes x, que vai ser igual a x, igual a 3 vezes 906. Então vai ficar 2,718, né? Então, isso aqui vai ser a medida em centímetros desse lado do nosso retângulo, tá bom? Agora, acabei o exercício? Não, gente, porque agora eu preciso saber a medida daquele y que eu havia apagado. E aquele y corresponde a qual medida? É o cateto oposto, então é o CO. E aí, gente, veja que agora eu posso fazer CO com H, que vai ser o seno, ou eu posso fazer CO com CA, que vai ser a tangente. Então, você pode escolher, mas eu preciso utilizar esse aqui. Então, vai ser o seno ou a tangente. E daí, você identifica aquele que você quer fazer, ok? Eu vou fazer aqui o seno, então. Aí, eu tenho que fazer o seno de 25 graus, que é igual a cateto oposto, que é y, pela hipotenusa, que é 3. Aí, eu já sei que o seno é essa medida aqui, de 0,423 é igual a y sobre 3. E se você aí que fez pela tangente, você vai chegar no mesmo resultado, tá? E aí eu posso colocar 1 aqui embaixo e eu multiplico cruzado. Então vai ficar 1 vezes y, que vai ser y, e 3 vezes isso, ó, 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 4 vai dar 12, sobe 1, 3 vezes 0, 0, 1. Aí eu conto 3 casas decimais, então a medida do y vai ser de 1,269. Olha que eu esqueci. Centímetros, né? Que eu tenho que colocar a unidade de medida. Aqui eu coloquei? Aqui eu coloquei, ó. 2,718 centímetros, tá? E aí, gente, caso você quisesse também resolver esse tipo de exercício, né? Além da tangente que você poderia ter feito, você poderia, no final aqui, para descobrir a medida do y, ter aplicado o Teorema de Pitágoras. Porque, veja, você tem a medida desse cateto, que é o nosso 2,718. Você tem a medida da hipotenusa e precisa da medida do outro cateto. Aplicasse o Teorema de Pitágoras também, que daria. Ficaria um pouco mais complicado, mas daria também. Então, poderia fazer por tangente, por seno ou por Teorema de Pitágoras para descobrir essa última medida aqui, certo? Então, você viu quantas possibilidades que tem? Basta interpretar bem o enunciado, gente, o que ele tem sempre nesse esboço. Então, eu respondi, ele queria as medidas dos lados do retângulo, então nós conseguimos encontrar. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, né, gente? Porque não adianta gostar e não entender. Que você tenha entendido a explicação, eu fiz o mais detalhado possível para que você possa arrasar nas suas atividades. Aproveita para compartilhar essa aula com os seus colegas, de deixar aquele joinha para dar uma força para a Giz e se inscrever no canal. E não deixe de assistir as próximas aulas sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então eu vejo você na próxima aula. Tchau!